Bem, meninas, então continuando o nosso porta-cartas, tá? Eu fui lá, fiz a minha costurinha, tá? Duas opções de costura. Assim, o que eu preciso pedir para vocês é que vocês sempre assistam os vídeos até o final, antes de começar um projeto, seja aula minha ou de outra artesã. Porque assim, no meio do caminho, às vezes conforme a gente está montando uma peça e tal, a gente acaba tendo uma outra ideia, um outro sistema de costura e a gente acaba dando essas dicas no meio da aula, tá? Porque assim, aí não tem como a gente estar refazendo o vídeo e como eu não tenho prática de lidar nos programas, né, que é de configuração de vídeos e tudo mais, então fica um pouquinho complicado, tá? Porque são programas assim muito complexo, então, e a cabeça da gente às vezes não chega lá tão por completo, né? E então, às vezes, eu vou dando algumas dicas entre meio. Então, sempre que vocês forem fazer uma peça, procurem assistir os vídeos até o final. São vídeos curtinhos, né, que eu faço. Procuro sempre estar adiantando os passos a passos para não ficar muito longo, assim, não ficar muito cansativo. Então, o que que eu fiz de diferente aqui? A costura é a mesma, aquela que eu tinha alfinetado, tá? Eu vim até no final, fiz a volta, costurei, tá? E costurei o outro lado. Nesta peça aqui, olha, o sistema vai ficar a mesma coisa, tá? Não vai ter diferença. O que que eu fiz, né, nesse aqui, olha. Nesse aqui eu peguei a máquina e eu vim costurando, tá? Até aqui, parei com o pezinho, ergui, né, o pezinho da máquina, virei, vim costurando, aí ergui novamente, virei o tecido, ajeitei e vim costurando. Então, a primeira opção para costura. A segunda opção, e eu achei que ficou mais fácil ainda de fazer, foi o que eu fiz nesse aqui. Olha, eu vim aqui costurando normalmente, tá? Aqui do começo até aqui no final, fui até o final. Aí tirei a peça, tá? Ergui o pezinho da máquina, tirei a agulha, virei, fiz uma costura novamente, peguei aqui do começo até aqui no final, de novo cortei o fio, retirei, voltei e aí fiz a costura aqui. Eu achei assim que ficou mais fácil ainda para estar fechando. Então, duas maneiras lá, ou eu não tiro, eu só ergo o pezinho da máquina e viro o tecido e continuo costurando, ou desta outra maneira que eu achei que ficou mais fácil, ficou melhor a costura, que é realmente tirar ali, cortar o fio e começar do comecinho de novo até o final, aí terminar, cortar o fio e pegar do comecinho e até o final novamente. São opções, né? Aí vocês veem o que vocês acham melhor, o que é mais prático para fazer, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Aí eu vim aqui, né, na minha curvinha aqui em cima, passei a tesoura de picotar, vocês podem estar só picotando com a tesoura um pouquinho ali, só para abrir, para não ficar repuxadinho, tá? Para ele ficar mais soltinho e tal. Aqui nos cantinhos eu já cortei os cantinhos, tirei algum excesso de tecido que ficou nas laterais, e aí a minha peça está pronta, tá? Então, esse aqui vai ser o fundo, e esse aqui vai ser a parte de dentro, e essa aqui vai ser a parte de fora. Antes de eu fechar, tá, essas peças, eu vou colocar aqui no meu, né, uma alcinha para fechar essa tampa. O dia que eu não quiser que essa tampa fique aberta, eu posso estar fechando ela, tá? E aí eu vou colocar aqui bem no meio da minha tampa, tá? Aqui tem mais ou menos uns 12 centímetros que eu coloquei, aquele elástico de rolinho mesmo, tá? E aí eu vou estar pregando um botão. Então, eu vou vir aqui, aqui antes de começar eu passei uma costurinha à mão, tá? Fixei, porque às vezes na hora da gente fixar na peça, ele acaba abrindo na hora de costurar, tá? Então, eu já fui e fiz isso aqui na mão, que facilita bastante. Aí, eu só vou vir e vou encaixar aqui bem no meio da minha tampa, tá? Dessa forma.
bem na beiradinha também, porque depois eu vou voltar com a outra costura e aí não tem perigo de abrir, ele vai ficar bem fechadinho ali. Vou e volto algumas vezes, tá? Pra fixar bem. Olha, e ele vai ficar nessa posição. Já venho aqui, já posso cortar o meu excesso fora, tá? Já deixo a peça limpinha ali. E daí ele vai ficar assim. Aí depois, na hora que eu costurar a parte de dentro, daí dá pra estar revirando e daí prendendo aqui na parte de cima, olha. Daí aqui eu vou estar colocando o botãozinho aqui em cima, tá? Pode ser menor também, não precisa ser tão longo que nem esse eu coloquei. Se vocês quiserem colocar também pode ser um pouco menorzinho, eu vou testar nesse tamanho, ok? Então aqui eu estou com a minha peça do lado direito, tá? O que que eu vou fazer? Essa aqui está no lado avesso, a mesma forma que a gente faz quando faz bolsa, tá? Então eu vou pegar, esse aqui é a parte interna, a parte de dentro, tá? No avesso. A parte de fora que está no direito e vou encaixar lá dentro. E agora eu vou vir alfinetando, tá, meninas, a volta, porque vai me facilitar aqui e aí eu não tenho perigo de me perder. Então, eu vou unir aqui, olha, a costura da tampa de baixo com a costura da tampa de cima. Essa costura lateral, tá? Colocar uma bem em cima da outra, na mesma altura que o de baixo está. E vou colocar um alfinete. Aqui a tendência dela é dobrar, mas vocês abrem aqui um pouquinho, tá? Vem aqui, pega mais um alfinete lá e vou alfinetar aqui também. Olha, estou encaixando aqui costura com costura, tá? Na mesma altura. E coloco um alfinete. E aqui toda a volta. Porque esse alfinete, ele vai facilitar bastante na hora da costura, tá? Olha. E daí vai ficar assim. A minha tampa também é a mesma maneira, tá? Coloco aqui bem certinho. E alfineto. E agora eu vou passar uma costura em toda essa volta, tá? Começando aqui, vou dar a volta, volta, volta. Quando chegar aqui, eu vou subir na tampa, tá? E depois eu desço. Pegar aqui pelo cantinho, tá? E vou dar a volta. Ajusto bem que meus tecidos estejam todos bem certinho, esteja pegando tanto a parte de cima como a parte de baixo. Esse aqui, ele é um pouquinho lento de fazer, tá?
Já posso tirar meu alfinete daqui. Ele fica ali na frente, mas... Ó. E vou ajustando e vou costurando. Um pezinho de máquina mesmo, tá? Eu sei que aqui fica, não dá pra ver bem, mas... Tiro meu alfinete. E venho costurando. Aqui, meninas, eu vou erguer e passar pra lá, tá? A dobra da costura ali. Daí, quando eu chego aqui, olha, na costura dessa peça, eu já posso virar aqui, olha, pra eu costurar a tampa. Tiro meu alfinete. É que eu não olho muito o lado que eu coloco o alfinete. Aqui é onde eu vou fechar, vou e volto 2 vezes. Reforçar bem ali. Vou dando a volta bem devagarinho. Sempre verificando que esteja pegando de cima e o de baixo, tá? Já tiro esse alfinete também. E venho verificando aqui embaixo. Assim, descer mais um pouquinho. Viro. E terminei minha costura. Ok? E ele vai ficar assim, olha. Tá vendo? A hora que eu desviro, ele vai ficar assim. Ai, mas não ficou abertura na minha peça. Então, meninas, eu deixei de propósito sem a abertura, tá? Costurei tudo. Agora, em alguns trabalhos, eu não deixo costura, tá? Eu vou pegar aqui a minha parte de baixo, que é a única parte que, olha, que não está dublado, e vou abrir a parte do fundo, tá? Pra eu estar desvirando a minha peça. Por quê? Porque eu precisava primeiro costurar tudo para ver se os ajustes tudo estavam certinhos, tá? Então, às vezes eu faço, em alguns trabalhos eu faço isso. Eu faço toda a costura e depois eu venho aqui, olha, com o desmanchador de costura e abro a minha costura aqui um pouquinho que dê para eu desvirar. E aqui depois eu vou fechar na mão. Por quê? Porque aqui é o lado mais molinho que eu tenho para fazer o fechamento à mão, tá? Posso abrir mais um pouquinho aqui. Se vocês quiserem já deixar a abertura, pode deixar. Mas eu, em alguns casos, eu prefiro fazer assim. Olha.
E agora com muito cuidado para não abrir toda a costura lá, porque como não tá com o retrocesso, ela abre. Então, vou vir aqui com cuidadinho e vou desvirando. Ele é um pouco durinho mesmo, porque tem a lonita ali, até a lonita passar. E eu não abro muito, porque se abrir demais, aí também, na hora de forçar, ele acaba abrindo o resto. E eu não quero que abra muito lá. E ele fez isso aqui agora. E aqui, olha, na parte de cima, eu tenho a minha tampa aqui, ó. Ele fica uma coisa esquisita mesmo, olha, como se tivesse um meio aqui pra cima. Tá vendo? Deixa eu ver esse aqui. Agora eu empurro esse aqui pra dentro. Tá vendo? Olha. E aí ele já ficou prontinho. Prontinho não, né, meninas? Prontinho em termos, por quê? Porque eu não tirei ali, eu deixei só pra vocês verem mesmo. Eu não cortei os cantinhos, tá? Eu vou retornar ali e vou cortar os cantinhos. Eu só queria mostrar como é que fica a costura, porque isso aqui tudo vai abrir mais, tá? E daí ele vai ficar bem certinho, olha. Aí eu vou vir passando mais uma costura ainda aqui na beiradinha, tá? Aqui na tampinha também. Olha, e daí pra fechar ele vai fechar assim, tá? Se o dia que eu quiser deixar ele fechadinho, ele tá estranho porque eu não cortei os cantos lá, mas eu já vou voltar lá e refazer os cantos, olha. E daí pra fechar, eu posso fechar ele aqui em cima, ok? Aí depois eu vou trazer já essa parte pronta já, tá? Aí eu vou vir aqui, só vou cortar nos cantinhos aqui, tirar todo o excesso de tecido que ficou, tá? Aí vou vir fazendo uma costura bem aqui na beiradinha, porque vocês vejam como a gente tem ainda a lonita e tudo mais aqui, então ele não fica bem ajustado. Então é necessário passar um meio centímetrozinho, e também vai ajudar para estruturar tudo isso aqui, tá? Pra ele ficar bem abertinho. E aqui depois a nossa tampinha vai ficar caidinha assim, como se fosse pra baixo, que o nosso tivesse abertinho, ok? E aí, vocês devem estar se perguntando, mas ela não colocou nada pra pendurar. Como que vai ser colocado isso? Bom, meninas, aí eu fui olhando, fui pensando, e daí analisei se eu coloco aqui para pendurar, ele vai ficar estranho, porque daí não vai ficar redondinha essa minha abertura, ela vai ficar mais para cima, repuxado desta maneira e tal, né? Então, o que que eu tive a ideia de fazer? Eu tenho aqui um pedaço de... um isopor, tipo uma espuminha. Não sei o que que foi comprado aqui em casa, que veio na caixa da embalagem, não me lembro o que a gente comprou. E eu guardo, sempre quando tem essas entregas que você compra um rádio ou qualquer coisa que você compre, vem essas embalaginhas junto, que é para proteção. Então, tudo isso aqui eu guardo. Eu coloco lá no cantinho, na minha lavanderia, lá eu já tenho espaço só para
para esse tipo de coisa, que eu sempre digo que é o espaço dos reciclados, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma superfície para ele, tá? Para minha caixinha. Então, eu vou vir aqui, porque eu não cortei antes, porque eu queria primeiro fazer a minha costura, tá? Para eu ver aqui a medida certinha dessa minha base, tá? Depois a peça pronta, porque até então, antes de eu fazer a peça, não tinha como eu calcular isso aqui. Então, eu vou estar cortando aqui na medida certa, né? Deixa eu pegar um papel que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui, ó. Então, digamos lá, o meu fundo deu essa medida, então é essa medida que eu vou cortar, tá? Eu vou cortar aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, depois que eu cortei, e eu vou estar medindo aqui na minha peça, ó. Tá vendo ali, descartas aqui? Então, eu vou estar medindo aqui, e nessa medida aqui, eu vou estar colocando uma fita, tá? Pra daí eu subir pra prender em cima. Então, vai vir uma fita. Então, o processo, como é que vai ser? Assim. Eu tenho um tecido, claro que ele tá menor, não vai dar pra eu dar toda a volta ali. Então, olha, eu vou colocar o meu tecido aqui, tá? E daí, aqui, na parte de baixo, eu vou estar colocando uma fita. Uma fita de cetim, aqui e aqui, mas nessa medida aqui, olha. Mais ou menos aqui assim, tá? Não muito na beirada e também não muito na outra beirada. E eu vou estar passando por baixo. Aí, eu vou costurar no próprio tecido, tá? Como já está no final do nosso vídeo, não vai dar tempo de eu fazer. Então, eu vou fazer as marcações, tudo mais, e aí eu venho mostrando pra vocês, já vou cortar daí o meu isoporzinho aqui na medida certa, tá? E daí eu já trago pra fazer junto com vocês, porque na realidade aqui eu vou só encapar esse isopor, tá? Com o tecido, ok? Mas aí eu vou cortar ali, eu já trago daí pra gente fazer isso aqui tudo junto, tá?